Boa noite, eu sou Ana Júlia Souza, faço parte do grupo 3 e hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura greco-romana e a visão dela nos dias atuais. Nosso grupo é formado pela Marina Sigiane, o Lohan Carvalho, Ana Luísa Moselli, o José Roberto, a Isabela Olímpio, o Samuel Gomes e o Paulo Henrique. Boa noite, eu sou Ana Júlia e vou falar um pouco sobre a cultura greco-romana. A cultura greco-romana, ela refere-se à mistura dos conhecimentos, ideais e costumes que se formou a partir da junção dos povos gregos e romanos. Essa fusão ocorreu quando os romanos conquistaram a Grécia e assim assimilaram suas culturas. As castas mais instruídas aprenderam o grego e passaram assim a interagir com a cultura recém-subjugada. Na primeira metade do século IV a.C., Alexandre o Grande, rei da Macedônia, dominou a Grécia, e como ele era um grande apreciador da cultura grega, ele a disseminou por todas as regiões por ele conquistada, tradição que foi seguida por seus sucessores, o que deu o nome ao período helenístico. A arte greco-romana entrou em decadência junto com o Império Romano após as invasões bárbaras no século V. Com isso, surgiu na Europa um novo movimento histórico, conhecido como Idade Média. A arte clássica foi resgatada com força somente no período do Renascimento cultural. O realismo e a temática voltada para o dramático foram as principais características desse movimento. Os artistas greco-romanos, principalmente os escultores, buscavam retratar os seres humanos e a natureza com uma grande riqueza de detalhes. Nas artes plásticas, podemos destacar a retratação de seres mitológicos, do ser humano e também na natureza. As pinturas também foram muito utilizadas na decoração de palácios e templos religiosos. Elas eram marcadas pelo um grande realismo e utilização de cores vivas. Na arquitetura, podemos destacar a grandiosidade dos templos religiosos, dos palácios e das praças públicas. O estilo artístico era caracterizado pela busca pela perfeição. Esse período se caracterizou pela imitação literária e pela tentativa de resgatar as tradições gregas do período clássico. Poucos intelectuais romanos não dominavam o grego e não conheciam as obras da literatura grega. A retórica grega romana foi a única que teve alguma expressão. Por outro lado, o romance, a biografia e os demais gêneros criados nessa época são muito utilizados até hoje. Os modelos literários gregos não perderam sua força mesmo depois que o Império Romano se tornou cristão. Na cultura greco-romana, eles acreditavam na existência de muitos deuses, o que gerava muita intervenção na vida dos humanos. Isso gerou amizades e inimizades entre os deuses e os humanos. Eles eram muito avançados no ramo científico. Com a influência dos gregos, eles pararam de usar o mito e passaram a explicar a realidade usando a razão. A economia greco-romana se baseava na exploração dos escravos e na riqueza de seu subsolo. Eles também utilizavam a terra para plantio e criavam gados. Graças à sua rota marítima, eles praticavam comércio vendendo seus produtos em áreas distantes. No mundo atual, a cultura greco-romana ainda é muito influente nas artes plásticas, na filosofia, na arquitetura e nos esportes. Boa noite, meu nome é Lohan e eu vim falar um pouco da sociedade greco-romana. A sociedade greco-romana surgiu da denominada Península do Peloponeso, que possui o istmo de Coríntio, banhado pelo mar Egeu que compõe o mar Mediterrâneo. Uma das principais características da vida romana foi o expansionismo militar, que teve início com a intenção de aumentar a produção agrícola graças à ampliação das terras destinadas ao cultivo do trigo, das oliveiras e das parreiras de uva, base da produção de 3 dos principais produtos da dieta romana: pão, azeite e vinho. As influências romanas são tantas que nos deparamos com elas todos os dias. Uma delas são nomes como Augusto, Júlio, César, Adriano, Antônio, que eram pessoas que marcaram a história de Roma. Isso ocorre em virtude da importância de Roma para o mundo ocidental. São nomes que permaneceram conhecidos ao longo do tempo e são utilizados até nos dias atuais, mas não são apenas os nomes que demonstram as influências romanas em nossa vida atual. A língua que falamos no Brasil, a língua portuguesa, que herdamos dos colonizadores, é uma língua derivada da língua falada em Roma, o latim. Também são derivados do latim o espanhol, o francês, o romeno e o italiano. Além disso, o latim influenciou inúmeras palavras em idiomas como o inglês e alemão. O latim também é utilizado para dar nomes científicos de plantas e animais. A Igreja Católica, que se diz herdeira de Roma,
tem ainda hoje como língua oficial o latim. Há não muito tempo, as missas eram celebradas em latim. Usamos palavras em latim para definir alguns termos, principalmente os jurídicos. O caso é do habeas corpus. Nesse campo do conhecimento de intensa influência romana, os códigos jurídicos atuais também são influência romana. Os códigos de leis romanos foram construídos ao longo do tempo, adaptando-se à mudança que ocorria nas relações sociais da população. O código de leis romanos era dividido em jus naturale, ou direito natural, que apresentava os fundamentos do direito romano e a noção de que ser humano, por natureza, tinha direito. Jus civile, ou direito civil, um conjunto de leis aplicado aos cidadãos de Roma. Jus gentium, ou direito das gentes, aplicado aos estrangeiros, e um conjunto de leis abrangentes, que não se levava em conta as nacionalidades. Esse último é a base para o direito internacional, como o conhecemos hoje. A noção de propriedade privada plena também surgiu com o direito romano, o que pode explicar também a sua atualização na sociedade capitalista atual, que tem como um de seus pilares a propriedade privada. Os advogados em Roma tinham muito prestígio, sendo que ao longo do tempo a profissão passou por sistematizações no ensino. Nos debates, os advogados buscavam desenvolver oratória, que posteriormente poderiam garantir a eles funções políticas importantes. Este último ponto, a política, também que hoje sofre influências romanas, basta refletir termos como república, ditadura, senado, plebiscito, cônsul e magistrado, que também são conhecidos de origem romana. Boa noite, eu vou falar sobre a questão do trabalho e como era dividido o trabalho. Os gregos faziam uma distinção clara entre o trabalho braçal, o trabalho manual e aquele que se discutia e resolvia os problemas da sociedade. Os gregos possuíam 3 concepções diferentes de trabalho, que era o labor, poiesis e praxis. Para o labor se entendia que era o trabalho físico, esforço físico, voltado para a sobrevivência do corpo, sendo, portanto, uma atividade passiva e submissa ao ritmo da natureza. Em poiesis, a ênfase cai sobre o ato de fabricar, de criar algum produto com a utilização de algum instrumento ou mesmo com as próprias mãos. Para a praxis, é aquela atividade que tem a palavra como instrumento fundamental, que utilizava o discurso como um meio para encontrar soluções voltadas para o bem-estar da sociedade. Agora, um comparativo com o trabalho na sociedade moderna. Com a ascensão do capitalismo, a importância do trabalho foi se deslocando para uma posição principal na vida das pessoas. Com a necessidade dos capitalistas de recrutar pessoas para suas fábricas, passou a se difundir uma ideologia de que o trabalho era algo bom e positivo para todos. As pessoas não estavam acostumadas a trabalhar com uma rotina mecânica, milimetricamente calculada, pois o que determinava o seu tempo de trabalho era a natureza, as estações do ano, o sol, a chuva, o dia, a noite. E tudo passou a ser dos industriais e dos comerciantes, já que eles haviam acumulado riqueza. A organização do trabalho passou da cooperação simples para a manufatura e dessa para a maquinofatura. A cooperação simples. Havia uma hierarquia entre o mestre e o aprendiz. Ambos eram artesãos e conheciam todo o processo do produto, do acabamento, do molde ao acabamento. A manufatura. O trabalhador continuava a ser artesão, mas não fazia tudo do começo ao fim. Cada pessoa fazia uma parcela do produto em uma linha de montagem. A maquinofatura. O espaço do trabalho passou a ser a fábrica, foi dispensado o conhecimento que o trabalhador possuía sobre os produtos e a máquina passou a fazer todos os serviços. A questão da escravidão. Nessas sociedades, os escravos eram propriedade de seu senhor, então eles podiam ser vendidos, alugados, trocados, e não só eles, mas a sua família também, e os seus bens se porventura tivessem. Para a maioria dos escravos, a sua finalidade principal de sua vida era ser livre, mesmo que isso não lhe desse a condição de cidadão, já que só seriam se tivessem bens e propriedades. Ao cidadão era proibido o trabalho braçal, já que eles deveriam ter um tempo livre para dedicar à reflexão e ao exercício da cidadania. Por isso a escravidão era tão fundamental nessas sociedades, pois era o trabalho escravo que dava o suporte material para que os cidadãos não precisassem viver do suor do seu próprio rosto. Agora um comparativo também com o trabalho escravo na sociedade moderna. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, estima-se que existem pelo menos 12,3
milhões de pessoas submetidas ao trabalho forçado em todo o mundo e, no mínimo, 1,3 milhão na América Latina. Estudos identificaram 122 produtos fabricados com uso de trabalho forçado ou infantil em 58 países diferentes. O crime de trabalho escravo atualmente deve ser punido com prisão de 2 a 8 anos. A pena pode chegar a 12 anos se o crime for cometido contra criança ou por preconceito. A iniciativa acompanhou a legislação internacional, que considera o trabalho escravo um crime que pode ser equiparado a genocídio e julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Porém, passados mais de 6 meses, a legislação praticamente não foi aplicada, deixando no ar a sensação de impunidade, apontada pela OIT como uma das principais causas do trabalho forçado no mundo, tanto que já há propostas no Congresso que aumentam a pena e tentam definir de maneira mais precisa o crime da escravidão contemporânea. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo. Eu vou falar sobre o papel feminino na sociedade greco-romana. As mulheres nessa sociedade sempre foram consideradas inferiores aos homens, e esse fato mostra-se no ato de que Platão, todos os dias, dava graças aos seus deuses por ter nascido um homem e livre. Então, essa sociedade inferiorizava as mulheres. A sociedade feminina se dividia em 3 classes, que a primeira era a classe das esposas e tinham como principal função conceber filhos, criar esses filhos. A classe das concubinas, que auxiliavam os senhores nas tarefas diárias. As concubinas poderiam ser livres ou escravas. E a classe das prostitutas, que serviam de deleite e satisfação de prazer dos senhores e da sociedade masculina da época. Um fato interessante é que as esposas elas não poderiam ter contato com nenhum outro homem, senão seu marido. E eram privadas de qualquer ensino, de qualquer educação, ao contrário das prostitutas, que muitas vezes eram iniciadas nas artes, na cultura, na dança, na música, chegando muitas vezes a participarem de debates filosóficos da época. Segundo Platão e Aristóteles, que eram os filósofos da época, o verdadeiro amor só era possível entre 2 homens, estes geralmente guerreiros e companheiros do mesmo exército, uma vez que as mulheres não eram consideradas cidadãs, em virtude de não possuírem razão plena e sendo descartadas, deixadas de lado, servindo apenas como objeto de reprodução. Na sociedade romana, diferente da grega, as mulheres tinham uma maior autonomia, uma maior liberdade, como, por exemplo, a possibilidade de caminharem nas ruas e participarem de banquetes. Contudo, nessa sociedade, a prostituição era ainda mais acentuada e, segundo Salles, estudioso dessa civilização, o nascimento de uma menina em uma família pobre, ela já era diretamente descartada, ela era abandonada e, caso a família não a deixasse, era sim destinada à prostituição, e nas famílias de um poder aquisitivo maior, elas já eram comprometidas e entregues a seus maridos. Vale ressaltar o quão grande é esse contraste, né, entre a sociedade feminina na cultura greco-romana com o mundo contemporâneo. Hoje, o peso, o papel que é desempenhado pela sociedade feminina, o ingresso no mercado de trabalho, a profissionalização, a aquisição de direitos, como no caso da cultura greco-romana, a mulher não possuía plenitude de razão hoje, que é um direito visto como essencial da natureza do ser humano, iminente do seu próprio nascimento, além de a mulher não é vista apenas como uma cuidadora do lar, ajudadora, mas em muitos casos, em muitas famílias, como a provedora do lar.
Mas esses vestígios machistas ainda estão instaurados na nossa sociedade e essa luta deve continuar, mas é importante ressaltar que essa luta ela não deve ser contra a parcela masculina da população. Não é uma luta contra os homens, mas é uma luta de igualdade e essa luta não deve ser desempenhada só pela parcela feminina. Não é uma luta feminina, mas é uma luta social. Toda a nossa sociedade deve continuar batalhando. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre a democracia da Grécia Antiga. Quando falamos de pensamentos democráticos na Grécia Antiga, é considerado como marco na instituição desses valores do século VI a.C. Neste período, Aristócrates assumiu o poder em Atenas, abolindo a divisão da sociedade conforme a origem familiar e a fortuna pessoal, buscando a igualdade de todos perante a lei. Hoje, no que chamamos de democracia moderna, os cidadãos escolhem por meio do voto seus representantes e cabe aos cidadãos, teoricamente, monitorar os seus representantes. Em Atenas, embora houvesse essa mudança que alimentou muito a discussão da democracia moderna, o conceito de quem realmente era cidadão de Atenas, pois os estrangeiros, mulheres e escravos não eram considerados cidadãos de Atenas. O processo de cidadania foi mais desenvolvido em Roma, pois lá, devido às expansões territoriais, o conceito de cidadania era mais abrangente. E foi essa soma de fatores que trouxeram à tona grande parte das discussões pertinentes hoje em dia para os conceitos modernos de democracia e cidadania. Boa noite, meu nome é Samuel e eu vou tratar da filosofia greco-romana e mais dois conceitos com vocês também. Então, a filosofia greco-romana ela pode ser dividida em dois períodos, que é o cosmológico e o antropológico clássico. No cosmológico, as crenças eram muito mais místicas, em todas as áreas, muito mais místicas, desde a origem dos amores, essas explicações, até a origem da vida do homem. E os mitos serviam para justificar o que eles não tinham explicação e para explicar como a sociedade era dividida, como ela funcionava. E no período antropológico clássico, os filósofos já eram mais críticos e eles buscavam uma justificativa mais racional, ao invés de atribuírem todos os acontecimentos aos deuses. E aqui a gente pode traçar um paralelo com o iluminismo, onde ocorreu um processo muito semelhante, né? Que é o da racionalização, da valorização da ciência e da valorização do homem como um todo, né? Eu queria citar dois conceitos também, um que já era adotado na época e outro que ainda não. Assim a gente pode ter uma noção de como era a justiça e a relação com os presos na época. O primeiro é o já presente na época e que a gente traz até hoje, que é o da diferença entre um ato voluntário e involuntário. No livro 23 da Ilíada, que é um dos principais poemas clássicos de todos os tempos, tem uma corrida e Antíloco ultrapassa o rei de Esparta, graças a uma manobra perigosa, que aparentemente ele foi obrigado, se sentiu forçado a fazer. Então ele forçou Menelau a travar o carro. E antes de receber o prêmio, ele foi pedido para que ele jurasse que a manobra não foi proposital, que ele foi forçado a fazer, mostrando assim que para a sociedade greco-romana era extremamente significativa essa diferença entre um ato voluntário e um involuntário. E o segundo conceito é o de justiça e vingança. Para Platão, a vingança é incivilizada e improdutiva, que olha para o passado e só pretende causar dano. E a justiça é razoável porque ela olha para o futuro e tenta ensinar, passar um conceito, uma virtude. E
No entanto, na época, esse conceito de Platão não estava difundido na sociedade greco-romana, porque lá a retaliação, a vingança, a justiça feita pelas próprias mãos era uma solução positiva. Nos mitos deles mesmo, a vingança era algo recorrente e que era visto como uma maneira de defesa da honra. Então, para eles era algo normal. As teorias jurídicas, além de preservar suas raízes romanas, mantêm-se em constante evolução, procurando retratar os avanços das pesquisas em diferentes áreas. A ideia central seria consignar a distinção entre o que a modernidade iria denominar do saber especulativo, que comporta diversidade de pontos de vista e hipóteses, do conhecimento científico da validade universal. Nessa fase que se toma o conhecimento da existência do Senado, como Câmara Revisora ou para proporcionar acesso ao legislativo de entes da Federação. Nessa última forma, incorporada ao governo representativo pela Revolução Americana, Lei das 12 Tábuas, estavam escritas as leis que determinavam como deveriam ser os julgamentos, as punições para os devedores e o poder do pai sobre a família. Contudo, considera-se que em Roma o acesso veio ser mais fácil, assegurados os direitos de cidadãos aos que se dispunham a formar colônias nas regiões conquistadas, independente de pertencerem ou não à pátria. A importância de voltar os olhos nos estudos na antiguidade greco-romana para que tentemos entender de alguns conflitos que nos assolam no presente momento. Maior contribuição dos romanos foi no campo do direito privado, que marcou de maneira significativa a cultura jurídica ocidental. Por fim, na área do direito de obrigações, desenvolveu-se na fase mais tardia do direito romano um sistema quadripartido das fontes das obrigações, compreendendo contratos, delitos, quase-contratos e quase-delitos. Por esta vasta contribuição, os romanos podem ser considerados os primeiros juristas na acepção pura do termo, tendo sistematizado seu direito de uma tal forma que lançaram as bases da ciência jurídica.